Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar aqui mais um dia de demonstrações e eu vou trazer aqui a famosa demonstração da integral. E esse vídeo é muito importante justamente porque ele é mais um vídeo daquela série de cálculo, onde eu falo sobre derivadas, integrais, eu explico melhor o cálculo para vocês. E eu já fiz um vídeo de derivada, muito legal inclusive, se você ainda não sabe cálculo, se você ainda não sabe derivada, eu recomendo muito que você vá no vídeo do meu canal, porque lá tá completo, o vídeo de derivada tá muito bom. E eu fiz vários vídeos também sobre derivadas elementares, que também é muito interessante você assistir para aprender a derivar de fato, usando a definição e não ficar preso só às regrinhas e às tabelinhas que explicam as derivadas, né? Então, valores que são tabelados, por exemplo, o derivado de x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. Sim, mas você sabe dizer o porquê? Você sabe me demonstrar o porquê? É isso que eu quero dizer. Então, assiste lá os outros vídeos. Esse vídeo aqui é só demonstração. É só para você entender de onde surgiu e como você chega na definição da integral. Mas fique sabendo que ninguém usa essa definição, porque é muito paia você fazer uma soma infinita toda vez que você for integrar. Então, o pessoal descobriu, né, o teorema fundamental do cálculo, se não me engano foi o Newton. E ele descobriu esse teorema fundamental do cálculo que tornou muito mais fácil você integrar, porque ele descobriu que a derivação e a integração são operações opostas, o que correlaciona elas e utiliza a derivada, que é muito mais fácil você derivar, para poder descobrir as integrais das funções. Então é isso, eu não vou mais ficar enrolando. Outra coisa também que é importante eu destacar antes de começar o vídeo é que o cálculo ele surgiu justamente como uma ferramenta matemática para nos ajudar a compreender melhor fenômenos da física e da química. Então, na matemática, ela não tem um uso tão potente assim, ela é mais uma ferramenta. Então, não vai ter um significado tão grande quanto, por exemplo, na física. Na física se utiliza muito cálculo, principalmente em Olimpíadas de Física, Olimpíadas internacionais. Você usa muito cálculo nas seletivas. Olimpíada de Química usa também, mas não tanto. É mais teórico, e então você vai precisar ter um bom conhecimento de cálculo para poder conseguir compreender melhor os fenômenos da vida, né? Porque, querendo ou não, a física e a química, elas explicam o mundo. Então, eu acho muito importante que você saiba aplicar esses conceitos, saiba a definição deles, justamente para você entender melhor o mundo que a gente vive. Então, vamos lá. O cálculo ele surgiu justamente como uma necessidade de você calcular a área embaixo de um gráfico de uma função. E por que essa necessidade? Bem, na física, esses gráficos eles são muito conhecidos porque eles geralmente mostram duas grandezas. Então pode ser velocidade-tempo, posição-tempo, outros de outras áreas. Então, você saber o produto dos dois, você consegue descobrir coisas sobre essas grandezas. Então, surgiu essa necessidade na mecânica, surgiu essa necessidade no eletromagnetismo. Então, foi necessário calcular, de fato, essa área. E essa função aqui é a função mais generalista que existe. É uma função qualquer. Não tem um padrão, não é uma função elementar. Elementar que eu digo, não é uma função que a gente conhece bem, como seno, cosseno, polinômio. É uma função sem pé nem cabeça. Então fica muito difícil da gente calcular a área aqui. Diferentemente, por exemplo, de uma reta. Uma reta é fácil calcular a área. Se eu delimitar dois intervalos aqui, A e B, você vai facilmente conseguir calcular como um trapézio ou dividir um triângulo, um retângulo. Fica muito mais fácil, correto? Aqui é trivial. Se você souber os valores aqui de y e x nesses pontos, você consegue achar de boa. Mas aqui não, aqui a gente não tem uma forma geométrica definida. Então como é que a gente vai calcular essa área? Bem, a gente vai usar formas geométricas que a gente conhece para aproximar essa área até chegar a um ponto onde a gente vai conseguir chegar exatamente nessa área. E esse é o ponto que eu quero chegar. Eu vou substituir aqui por uma forma geométrica que a gente conhece, que no caso vai ser um retângulo, porque o retângulo ele é a forma geométrica mais simples que existe. Mais simples que ela só um quadrado, mas um quadrado ele não serve para a nossa situação aqui. Você vai já entender o porquê. E o retângulo, o produto da área dele é só base por altura. Então, como a área dele vai ser só base por altura, a gente vai conseguir realizar como se fosse o método da exaustão do Arquimedes. A gente vai encher aqui de retângulo
e vai botar tanto retângulo que uma hora a gente vai conseguir chegar na área. E como é que a gente vai fazer isso para começo de conversa, né? O retângulo, ele pode ser manuseado aqui da forma que você quiser. Eu posso esticar ele, ou seja, eu posso deixar a... Eu até fiz errado aqui, né? Eu posso deixar a altura dele maior, eu posso deixar ele mais alto. E eu posso também alargar ele, deixar a base maior. Mas nesse caso, você vai perceber que o que vai acontecer com esses retângulos é que eles vão ficar com uma altura cada vez maior. Não vai ser tão grande assim, vai no máximo bater na função. Mas a base dele vai ficar muito pequena. Então, ele vai ter uma base cada vez menor. E se eu substituir esses retângulos aqui dentro, você vai perceber o que eu estou fazendo. Como? Vamos primeiro botar alguns retângulos. Eu vou botar retângulos grandes aqui. De uma forma bem porca mesmo. Porque em teoria esses retângulos eles não podem passar da função. Então suponha que eles não estão passando, tá bom? Para nossa visualização ficar mais legalzinho. Eu estou botando aqui esses retângulos. E você já vai percebendo aqui que todos esses retângulos, em teoria, eles têm a mesma base. Suponha, né? Porque do meu desenho não ficou tão visual isso, mas todos esses retângulos têm a mesma base. E você percebe que mesmo eu botando esses retângulos, a gente tem uma aproximação, mas ainda tem muitos espaços vazios aqui. Muitos espaços vazios. Tem espaço aqui, então não é nada preciso. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui logo esboçar a minha ideia, o que eu quero mostrar para vocês. Você percebe que a soma desses retângulos é uma aproximação da área? E os retângulos, eles vão ter o quê? Eles vão ter uma certa área, né, que eu vou chamar de área do retângulo. E a soma desses retângulos vai ser a aproximação da área, correto? Somatório deles. E qual vai ser, de fato, esse somatório? Qual vai ser os limites dele? Obviamente, vai começar do primeiro retângulo, mas o retângulo, o limite superior, ele vai ficar aqui por enquanto uma incógnita. Mas você vai já perceber que dá para deduzir ele. E se você é sagaz, se você é esperto, você já percebeu que se eu aumentar a quantidade de retângulos que tem aqui dentro, a minha área vai ser mais precisa. Então eu vou botar aqui um limite n, né, que eu desconheço. E vou dizer que quanto mais maior fica o n, mais aproximado fica. Mas a gente não pode só aumentar o número de retângulos, até porque aqui não tem nem como a gente botar mais retângulos de uma forma que eu consiga encaixar eles. Não tem espaço aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar esses retângulos cada vez mais finos e vou aumentar o número de retângulos. Isso vai me permitir botar mais retângulos e vai preencher mais espaço. Você já percebeu aqui que quando eu aumentei muito a quantidade de retângulos, eu já consegui preencher muito mais espaço e a nossa área está cada vez mais aproximada, está cada vez mais perto de chegar na área que a gente quer. E aqui eu vou ter um cálculo agora da área de fato desse retângulo, porque aqui eu botei como incógnito, eu botei que era a área do retângulo. Mas a gente consegue de fato calcular a área de cada retângulo. Então vamos lá, a altura dele vai ser simplesmente o f de x, naquele ponto que a gente está calculando. Então eu vou dizer que ele é um f de xk, porque cada retângulo vai ter seu próprio valor de f de x, correto? Então cada retângulo vai ter o seu próprio valor f de x. E eu vou dizer que ele é um f de x dependendo da numeração desse retângulo. Então k ele é justamente relacionado àquele limite inferior do somatório. Então k igual a 1 é o retângulo 1 que a gente está calculando. O k igual a 2 é o retângulo 2. E cada f de x vai ser o f de x daquele retângulo. Já a base dele é igual para todos. É dx, delta x. É um certo intervalo em x que eu estou delimitando. Não representa muita coisa, não significa muita coisa. É simplesmente para dizer que a base deles é igual e todas são um certo intervalo em x, que eu vou chamar de delta x. E a soma dos delta x vai ser justamente a base da nossa figura aqui, que a gente está querendo calcular. Então não precisa nem botar k, vai ser só delta x. Essa é a área do retângulo. Então a gente já consegue obter uma expressão aqui que é um pouco melhor, que é o somatório. O somatório aqui de k igual a 1, n, que é o nosso limite superior, de f de x, k, delta x. Isso aqui ainda é impreciso, isso é aproximadamente a área.
E esse n é o que vai agora fazer toda a diferença. Por quê? Porque se n, por exemplo, for igual a, sei lá, a quantidade de retângulos que tem aqui, que eu não contei, mas eu vou supor que é 24, sei lá, 24. Vamos estar aqui 32, pronto. 32 retângulos, eu estou supondo. Deve ter muito menos. Mas vamos supor que são 32. A aproximação da nossa área vai ser meio peba, vai ser porca, vai sobrar tipo, um pouco de erro aqui. Agora se eu botar, sei lá, 67, só para farmar a hora aqui, a nossa aproximação vai ser muito mais precisa, correto? Porque vão ter muitos mais retângulos aqui dentro. E esses retângulos vão cada vez preencher mais espaço. Agora, e se eu botar bem mais? Se eu botar 10 mil? Se eu botar 10 mil retângulos, porra, isso aqui vai ser muito mais aproximado. E você vai também perceber que quanto mais retângulos eu boto, menor fica a minha margem de erro, mas falta ainda um pouquinho, entendeu? É como se a diferença fosse de 30, ele tem 1.7, não, 1% de erro. Quando eu vou para 1000, ele agora tem 0.0005% de erro. Só que quando eu tento ir mais, eu aumento 3 casas decimais, eu boto, sei lá, mais 3 casas decimais vai ficar 1 milhão, né? 10 elevado a 6. Mas, mesmo sendo 10 elevado a 6, agora é só 0.00005%. Não fez tanta diferença assim, entendeu? Só tem aqui uma casa, duas casas, não tá só uma, né? Uma casa decimal a mais. Eu tô supondo isso, mas é o que é mais provável. Então você vai perceber que mesmo quando eu aumento muito, a diferença em um certo ponto fica muito pouca. Vai ser muito pouca a diferença. Mas ainda assim, é uma diferença que existe e a gente tem que corrigir. Então, qual é a única forma de eu corrigir essa diferença? É eu sacar o limite de retângulo lá para o infinito. É eu botar infinitos retângulos. Porque só com infinitos retângulos eu consigo ter exatamente a minha área. Então pode dizer que quando isso vai ao infinito, eu tenho exatamente a minha área. E essa é uma aplicação do limite matemático. Então, fazendo isso, a gente vai obter uma área completa, né? Uma área 100% fechada, que eu estou fazendo essas linhas aqui, mas representa que ele está totalmente pintado, está totalmente preenchido. Agora, a área vai ser... Agora a gente vai aplicar o limite no nosso somatório. A área vai ser igual ao limite de n ao infinito do somatório de todos esses retângulos que estão ali dentro. Você percebe que só com isso a gente já chegou aqui numa expressão bonitinha que coincidentemente é a definição formal de integral. Então eu acabei de provar para vocês. Se vocês ainda tiverem na dúvida, podem pesquisar aí no Google. Essa é exatamente a definição formal de integral. Talvez tenha algumas diferenças aí, porque cada um tem sua própria notação, mas você vai sempre achar esse tipo aqui de expressão. F de x no certo k, delta x. E esse delta x, ele é ridículo de pequeno, ele é só um valor. Ele é um valor infinitesimal. Isso vai ser também igual à nossa integral. Então, essa é a expressão para a área da nossa, embaixo da nossa curva. Então, o que o povo fez? Só pegou esse termo todo aqui, ó, limite, tarana, estilizou ele, fez um S esticado, que a gente bota assim. O fx permanece e o dx agora no lugar do Δx. E isso também vai ser igual ao nosso somatório. E essa vai ser igual à área do gráfico. Então, a gente já tem aqui a nossa definição matemática da integral. E quando você bota em um certo intervalo, ele bota um intervalo na integral também. Porque isso vai ser igual à função integrada nos intervalos subtraídos. Então, a gente vai ter a função integrada em B menos a função integrada em A. E essa é a nossa definição de integral. Não tem mais nada além disso, praticamente. A gente literalmente provou a demonstração da integral. E esse vídeo ficou um pouquinho mais curto que o da derivada, porque a derivada, querendo ou não, é mais complexa para você entender. A integral é bem mais simples. É simplesmente um conceito geométrico, é uma área. Usa essa ideia da exaustão, mas, querendo ou não, eu acho mais trivial. Agora, a aplicação vocês vão ver que é muito pior. Porque eu não vou em nenhum momento usar essa fórmula aqui para aplicar. Eu vou só usar o TFC e vou usar da derivada para descobrir.
Por exemplo, eu já fiz vídeos derivando, né? Eu já fiz vários vídeos mostrando a derivada de certas funções. Agora eu não vou usar essa definição. Eu simplesmente me recuso. Eu vou usar o teorema fundamental do cálculo, que inclusive eu vou fazer vídeo depois. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele ficou bem completinho, na minha opinião. Ficou bem fácil de entender agora, eu espero. E eu vou trazer mais vídeos sobre integral, mais vídeos sobre cálculo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima, pessoal. Tamo junto.